Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido é a série que está se tornando um verdadeiro fenômeno, Argentina. O Eternauta, ela tem uma nota boa no MDB, 7,5 de 10. Ela é uma série de ação, drama e ficção científica. A série é dirigida por Bruno Stagnaro, ele é mais conhecido por Um Galo para Esculápio. Então vamos falar dessa série que está sendo bastante comparada com séries de fim do mundo, né, que nem The Last of Us e também The Walking Dead, e também até a própria The Rain. Mas vamos lá contar a história que mostra três meninas num barco, onde misteriosamente começa a nevar. Duas delas, quando cai a neve, acabam caindo no chão, mas para a sorte da terceira, ela estava dentro do lugar e não foi afetada. E aí começa a história mostrando um grupo de amigos se dirigindo para jogar truco em casa. Quando eles começam a jogar truco, começa a ter uma falha de energia, depois acaba a energia por completo e, para piorar, nem as partidas elétricas, eletrônicas funcionam dos carros. E aí, para piorar a situação, a gente vai vendo que as pessoas vão começando a ficar desesperadas, até o tal do russo sai por causa do Omar, que é o cunhado dele, ele sai lá para ir atrás das filhas, acaba sendo acertado pela neve, caído no chão e morrendo. E aí no meio tempo, quando a gente menos imagina, começam a bater na porta, uma menina misteriosa, tal da Inga, que ia entregar a garrafa de uísque para um deles, né? Se eu não me engano é Pua. E aí quando que eles ficam achando estranho, mas ela fala que o pneu dela estourou, que ela conseguiu... Porque assim, a casa do Pavali, que é o cara de bigodinho lá, que é o tal do Eltano Favali, que ele é engenheiro eletrônico, ele tem uma casa, que era do sogro dele, que tem uma garagem do lado, no estacionamento. Então, eles acham estranho, decidem abrir, mesmo assim... Ela fala numa boa lá, eles começam a acolher ela, só que o grande problema é que o Juan começa a ficar desesperado, ainda mais por causa que não tem conexão nenhuma, nem o celular funciona, ele descarregou por completo. O Juan fica desesperado e o tal do Omar tem uma ideia até de fazer uma roupa de proteção, colocar sacola, colocar uma máscara com filtro, né? Porque se respirar o ar ou a neve tocar em você, você acaba morrendo. Só que as coisas são bem piores do que a gente imagina. Conforme vai passando o tempo, ele vai lá, encontra um ônibus cheio de pessoas, elas pedem ajuda, ele ainda abre a mala dele, pega uma garrafa de água, joga para eles e fala que a ajuda virá em breve. E aí ele vai atrás do prédio onde que a ex-mulher dele e a filha dele moram, que é a tal da Helena e a Clara. Quando ele chega lá, a Helena fala que ela mandou mensagem para ele avisando que a Clara ia dormir na casa de uma amiga, que não sabe onde ela tá, que ela mandou o endereço, mas agora não tem nem como ela saber. E para piorar ainda, quando ele chega lá, o síndico do lugar fica fissurado porque ele tem uma máscara e eles querem a máscara, começa até um tiroteio. Ele vai atirando no cara, fecha a porta, manda a mulher dele usa a máscara dele e ele faz uma máscara com sacola plástica e vai fugindo. Só que ele não aguenta, né, devido ao sufocamento, ele desmaia. Quando a gente menos imagina, a gente vê que os amigos dele vêm com um carro e salvam ele. E aí a gente descobre também que só os carros antigos, porque não tem aquele negócio, aquela partícula eletrônica e também de magnética, só os carros antigos que funcionam. E quando eles descobrem isso, o problema é que várias outras pessoas também descobrem. Sempre tem aquelas pessoas do bem e aquelas pessoas do mal que querem fazer o caos, né? Aproveita que está tendo uma pandemia, uma inusitada, como se fosse o fim do mundo, começa a saquear e começa a entrar na casa das pessoas e também a saquear todas as coisas e querer matar quem não cooperar. Só que o grande problema é, como eu disse, o Juan vai lá com os amigos, volta para a casa do El Favale, que é o cara do bigodinho lá, que falam depois mais pra frente que ele parece o Mario, realmente parece Super Mario Bros. E aí ele fala que ele vai precisar do carro para procurar a filha dele, porque ele vai lá até a escola, que ele tem que pegar alguma informação sobre onde ela foi parar, já que é uma menina lá, e ver se tem algum aluno
para ter a sorte. Só que quando eles vão para a escola, não encontram nada, tirando um menino que estava trancado no armário, que sofreu um trote, e trancaram ele lá no banheiro. Aí a Helena tenta falar com ele, ele começa a ficar desesperado achando que são os amigos, só que os amigos dele morreram tudo com a neve lá. E também morreu. E aí, pessoal, o que acontece? Eles tiram esse moleque de dentro do banheiro e falam para ele não chegar perto da neve. E aí mostram a foto da filha, ele não conhece a filha deles, que é a Clara, mas conhece uma amiga. E fala o seguinte: se vocês me levarem para casa, eu te dou informação onde que ela vive, essa menina, porque eu conheço ela. E aí eles não têm escolha, levam o tal do Pablo, que é esse menino, para a casa dos pais. Quando chega lá, vê que toda a família dele está morta por causa da neve que caiu neles e acabou matando eles, que estavam tudo do lado de fora. Quando ele vê aquilo, ele fica desesperado, mas mesmo assim ele continua com eles, já que o Juan não queria ele não queria ele junto, né? Porque ele seria mais uma coisa para ele ter como obrigação, além do mais que ele tem que procurar a filha, né? Que é a obrigação dele. E aí o que acontece? O menino começa a passar mal, começa a arder de febre e decide ir numa farmácia. Quando chegam na farmácia, eles vão pegando vários medicamentos, dão um medicamento para o Pablo, só que no meio tempo a gente vê que alguém começa a bater na porta, uma grávida desesperada. O Juan fala para não abrir a porta, mas a Helena, como é médica e vê que a pessoa está grávida, fica com dó e abre. E quando descobre, são bandidos, pessoal. Ela tranca os dois dentro do banheiro, enquanto o Pablo estava escondido, só vendo o que acontecia. E aí eles fogem com vários medicamentos, deixam eles trancados até que o Juan pede para o Pablo abrir e fala que vai quebrar a cara dele se ele não abrir. Aí ele começa a xingar, até que a Helena pede por favor, o menino decide abrir, ele consegue ser salvo, e aí eles conseguem finalmente levar ele de volta para casa lá, depois que eles conseguem um outro carro, e a gente vai ver que só carro antigo que funciona. Só que o grande problema é que esse casal, pessoal, que roubou o Juan e a Helena, eles são mortos por uma coisa misteriosa, ou seja, além de pessoas quererem tirar proveito das outras, além da neve, tem uma criatura misteriosa que matou eles. Até que a gente é apresentado no outro episódio, quando que o Juan decide ir a pé atrás da Clara. O Favale fica com remorso, porque ele falou um monte de besteira que ela já podia estar morta, e mesmo ele não tendo filho, mas ele é padrinho dela e se consola e decide ir atrás do amigo e dar uma carona para ele. Quando eles estão chegando no lugar que eles querem, que é no centro, se eu não me engano, alguma coisa assim, o que acontece? Eles veem um monte de militares falando para eles saírem daquele lugar que estava muito perigoso e que em breve eles iam conseguir mais informações. Só que eles, como acham estranho, eles decidem ir atrás dos militares. E a gente finalmente descobre que bicho são esses que matou aquele casal de bandidos. Na verdade, são umas aranhas mutantes, pessoal. Elas parecem uns besouros, mas quando que elas levantam, elas pegam, começam a tecer a pessoa, a prender ela e levar ela para os ninhos. O Juan e o Favale veem isso, eles saem correndo desesperados, porque os militares são dizimados por essas criaturas, até que umas pessoas vêm e salvam eles. Quando salvam eles, são umas pessoas de igreja. Eles usavam até uma máscara igual do Star Wars. Os caras ficavam até zoando ele, falando que ele era um nobre Jedi. E aí, quando que eles menos imaginam, eles se deparam com o Mar, aquele mesmo que roubou o carro. E por causa que ele ficou se distraindo com um monte de cometa caindo, bateu o carro. E aí a gente nem sabe mais o que aconteceu. A gente descobre que ele estava nessa igreja sendo acolhido. Quando eles veem ele, ficam bravos, né? Ainda mais que ele roubou o carro que é atrás da filha. Ele vai tentando ser o mandante lá, até que a gente vê que aquelas aranhas estão invadindo tudo e não falta pouco para elas entrarem dentro da igreja e dominar. Até que eles têm a ideia de achar um carro lá, de uma caminhonete mais ou menos. Só que o grande problema é que esse lugar está lotado de aranha. E aí, mesmo eles indo pela manhãzinha, achando que elas não vão descobrir, eles começam a bater para desnivelar o túnel, entram dentro de um ônibus enquanto vão tentando pegar o carro. Só que o grande problema é que tinha uma aranha dessas presa dentro e eles não conseguiam sair.
E aí quando que vai tirar, dá um tiro ainda nessas aranhas, que só mata atirando na cabeça delas. Quando que ele consegue tirar o carro, todos eles sobem, todos eles fogem. Só que o grande problema é que o cara que era chamado do Manco lá e a freira se sacrificam para salvar eles. E outra coisa importante que eu esqueci de falar, o Juan sempre teve uns flashes como se fosse uma premonição do fim do mundo, do que aconteceria. Ele vê a igreja incendiada, eles vê aqueles cometas, ele vê uma luz vermelha, que a gente vai entendendo conforme vai passando os episódios. E aí o Juan e o Favale pedem uma carona para esse grupo, eles deixam ele lá na casa dele, e aí ele fala das aranhas mutantes lá que estão dizimando toda a cidade, e é questão de tempo delas dominarem toda aquela região, né? Com isso, o Favale decide trocar a casa por um trailer, e ele vai junto com os amigos atrás da tal ilha, ainda mais que a Clara finalmente voltou sozinha, usando uma máscara que ela encontrou no veleiro do Favale, que é o padrinho dela, só que ela voltou com a mente completamente diferenciada e também ela não tem muitas lembranças. E aí eles vão atrás dessa tal ilha, descobrem que a água desse lugar secou, que não tem nem como navegar, por isso que a Clara conseguiu voltar andando sozinha. E aí eles decidem até atrás do tal do Campo de Maio. Só que o grande problema é que... E aí quando eles chegam no shopping, eles reencontram aquele grupo que estava na igreja lá, que deu a carona para eles, que eles conseguiram fugir junto. E vão comemorando, né? Vão se divertindo. Até que o grande problema é que o Lucas decide ir atrás daquela garrafa de Blue Label, sabe, aquele whisky. E aí, quando que ele está tomando, ele some. E no outro dia, a gente vê um grande milagre. Começa a parar de nevar. Só que o grande problema é que aparece aquelas pessoas que estavam matando as outras. Ela começa a atirar em todas as pessoas do shopping. Até que o Juan e o Favale vão tentando atirar e conseguem matar 2 deles. Só que um deles some misteriosamente e acaba matando aquele amigo deles, a máscara do Star Wars. E aí eles tentam descobrir o que eles vão fazer, até que a gente vê que o Lucas aparece misteriosamente com um caminhão de militares. Ele encontrou os militares e eles falam para eles irem para o Campo de Maio, que lá eles vão ser acolhidos. E aí ele fala que não lembra de nada, que ele tomou a garrafa inteira de Blue Label, que ele só lembra que ele estava lá perto dos militares que salvaram ele. E aí quando eles estão no Campo de Maio, o amigo deles acaba morrendo com a máscara do Star Wars, o tal do Jorgito. E aí eles decidem conviver conforme vai passando o tempo. O tal do Lucas tem a ideia de mandar o Favale para um lugar lá para ele passar a mensagem para as pessoas, para aquelas pessoas que estiverem em perigo, irem até o Campo de Maio, que elas vão ser acolhidas e vão ser cuidadas. E aí no começo ele não quer, até que o Juan e o grupo deles decidem ir, até o Pablo vai junto. E aí quando eles chegam lá, eles montam um trem, colocam uma barricada na frente dele para proteger. E aí quando que ele chega, consegue destruir a primeira camada. O Pablo e um outro grupo desce, fica só o grupo normal, que é a Inga, o Juan, o Omar, o Favale e o maquinista e o outro cara que estava ajudando eles. Quando eles chegam lá, eles conseguem finalmente passar a mensagem, que diz a lenda que vai a cada 5 minutos. Eles soltam fogos comemorando, só que as coisas não são bem assim, pessoal. O pior está por vir. Por causa que o Juan tinha aquela visão daquela luz azul estranha e que está no estádio, que a gente descobre que a Inga, junto com outras pessoas, encontraram os aviões peruanos que foram atacar uma bomba e acabaram sendo destruídos sem ao menos a gente saber. E para piorar ainda a situação, a gente vê que também tem um grupo de crianças agora que surgiram e as pessoas estão sumindo que encontram eles. A gente não está entendendo nada na verdade que acontece. Daqui mais para frente vai revelar. E aí o Juan, o Favale, o Omar e o Lucas decidem jogar uma partidinha de poker para comemorar. Até que dá louca no Lucas porque ele está perdendo direto. Ele pega uma coisa pontiaguda, começa a falar um monte de besteira, sobe, fala mais um monte de coisa e se suicida perto onde que podia ver o estádio lá. Quando que ele se suicida, acham que mataram ele, vêm os outros militares querer atacar eles conseguem fugir.
E aí quando eles estão fugindo, eles conseguem entrar no trem de volta. E quando que eles estão fugindo, o Juan cismou com aquele tal do estádio. Tá lá, ele quer ir lá e descobrir o que está acontecendo, que aquela luz lá tá numa das visões dele. E aí o maquinista decide ir junto porque fala que o amigo dele ficou lá e ele quer procurá-lo. E aí o Favale vai junto com o Omar e um outro militar que salvou eles. E eles decidem se separar. Só que quando ele chega lá, ele descobre que a luz azul tem uma coisa misteriosa. Ele vê um monte de humano junto com aquelas aranhas. Fosse mais ou menos uma estrutura de um palco, tem uma luz com uma pessoa com várias mãos, que a gente descobre que essa tal pessoa, né, no caso desse alien, esse alienígena, está controlando todas essas pessoas que têm várias mãos. Acho que tem umas 8 ou 9 mãos, né? Que vai mostrando e nem dá para ver direito ele, só mostrou mais as mãos dele como se estivesse controlando, como se fossem fantoches. E aí ele também vê aquela menina do trem das visões, que ele via mais para frente que ela se tornava também uma das fantoches. E aí quando ele vê aquilo, ele fala que o pior mal está por vir e acaba dessa forma a temporada. Pessoal, vamos lá de novo, o que eu gostei e o que eu não gostei. Eu gostei bastante da série. Para aqueles que são fãs já podem comemorar porque o Eternauta está renovado para a segunda temporada. Eu descobri também que ela é baseada numa HQ de sucesso, nem sabia disso, mas falaram que está bem fielmente retratada. Então, como se fosse The Boys, The Walking Dead, essas séries assim que são baseadas em HQ. A série, como eu disse, ela no início você não dá nada, mas depois, a partir do terceiro episódio, se torna uma série viciante. Ainda mais que, além daquela neve, depois teve uma invasão alienígena. Então a gente vê que é uma coisa bem pior do que a gente imaginava. O que eu não gostei, como eu disse, que demora um pouco para embalar, mas depois começa a se tornar viciante. Tanto que são 6 episódios, você consegue assistir ela numa boa. Vamos ver o que nos aguarda nessa segunda temporada. A minha teoria, que eu acredito que aquelas aranhas, quando que elas tecem os humanos, elas levam patoca e depois essas pessoas se tornam verdadeiros parasitas. E não acho apenas que é isso que faz aquele cara das mãos, ou seja, as aranhas que ajudam a transformar os humanos nos verdadeiros fantoches antes. Depois eles são, acho que, controlados lá naquele estádio. Mas acho que antes deve ter esse processo, porque não mostrou nenhuma das pessoas sendo devoradas por ela, o que é estranho. E também tem aquela cena de um dos sobreviventes que chega e vai andando no esgoto e elas vão abrindo o caminho como se fosse uma delas. Então é uma coisa que a gente fica pensando, como é possível que um humano está junto com a aranha? E também eu acredito que o Lucas também foi dominado por uma dessas aranhas que ele estava bêbado, foi capturado, levado pro ninho delas, virou o casulo, depois do casulo ele se torna-se fantoche estranho aí. Mas vamos ver que a segunda temporada nos aguarda. Eu gostei bastante dessa temporada. Procurei, não tem data ainda definida, tá? Mas devido a esses motivos, é uma série muito boa. E por ser uma série sul-americana, pessoal, tá saindo muito bem, tanto quanto foi o The Walking Dead, né? E tá sendo The Last of Us para aqueles que são fãs. Então, devido a esses motivos, eu dou nota 9. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos reconhecidos, continuem firme. Muito obrigado e até a próxima.